Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira aula de Fundamentos de Grego Clássico. Nas duas primeiras aulas, nós aprendemos o alfabeto, a pontuação e a acentuação do grego. Hoje nós vamos aprender a transliteração desse alfabeto grego para o alfabeto latino. E por que é relevante fazer isso? Por que escrever palavras gregas usando o nosso alfabeto? Por um motivo de simplicidade, praticidade, seja para você, seja para quem vai ler o que você escreveu ou para quem está assistindo a sua aula, palestra, seja o que for. Não é muito simples escrever em grego no computador, você precisa preparar o seu computador para isso. Eu vou fazer uma aula especificamente para isso, para mostrar para vocês como escrever em grego no computador, né? Tudo que você precisa fazer para adicionar um teclado, um idioma novo, onde ficam as letras no teclado. Mas isso eu vou fazer numa outra aula, porque acho que não é tão importante agora. Então, por essa dificuldade de escrever em grego no computador, é importante saber escrever em grego usando o alfabeto latino. Isso pode ser também uma opção estilística. Por exemplo, o meu professor, o professor Torrano, geralmente coloca as palavras em grego transliteradas para o alfabeto latino nos textos dele, nos livros, artigos, porque ele acredita que é mais fácil assim para o leitor. Ele vai atingir mais pessoas, vai se tornar mais claro para quem está lendo do que se ele colocasse as palavras usando o alfabeto grego. Então, enfim, é uma opção mesmo de quem vai escrever usando palavras gregas. Você pode tanto usar o alfabeto grego como usar o alfabeto latino. Numa aula, você pode preferir escrever em grego para os seus alunos verem, se fascinarem com aquilo, mas isso vai ser menos claro para eles do que se você transliterar no alfabeto latino. Então, provavelmente vai ser mais fácil deles entenderem a palavra, gravarem isso, do que se você fizer os desenhos gregos lá. Eles vão ficar maravilhados, mas vão ter mais dificuldade de aprender se eles não sabem grego. Então, por isso é importante saber transliterar. Vamos começar com as próprias palavras, com os próprios nomes das letras gregas, como transliterá-las. Eu vou colocar aqui no cantinho essa listinha de letras com acentos e macron e coisa assim, que nada mais é do que essa página aqui da Wikipédia, uma página de acentos da Wikipédia, e ela tem um mapa, digamos assim, de todas as letras do alfabeto latino, e com todos os acentos possíveis que você pode fazer em Unicode, que é o tipo de formatação das letras, das fontes, padrões, símbolo internacional e que todas as fontes devem ter essas letras, basicamente, todas as fontes TrueType têm essas letras todas. Mas eu vou deixar ele pequenininho ali no canto para não incomodar a gente. E vou colocar aqui uma tela do bloco de notas em que nós podemos escrever. Então, como escrever alfa usando o alfabeto latino? Está ali, bem simples, né? O alfa vira um A, o lambda vira um L, o φ vira um PH, e depois temos um alfa de novo. O acento agudo do início nós colocamos. O espírito a gente não precisa colocar, porque é um espírito brando. Se fosse um espírito rude, né, se fosse uma vogal aspirada, como vai aparecer mais para frente, a gente colocaria um H na frente, né, seria halfa em vez de alfa, mas não é o caso, né? O caso é um espírito brando. Então é assim que a gente translitera o alfa. Próxima letra, o beta. Também bastante simples, né? O beta é um B. O eta a gente pode fazer assim, um E com circunflexo. O tal, um T. E o alfa, um A. Se você fizer desse jeito, já está ótimo. Mas você pode fazer algo melhor ainda, se você quiser. E para isso eu coloquei esse mapazinho aqui no canto. A gente pode procurar o E com macron e acento circunflexo. Aqui. A gente pode fazer assim, olha. Vai ficar mais correto, digamos assim, né? Melhor ainda se você fizer desse jeito, porque você está marcando que é um eta com circunflexo.
como eu disse, fica melhor desse jeito, mas não é necessário. Se você quiser simplificar a sua vida, você pode só fazer assim, que está perfeito. Sabe por quê? Porque não há como a gente ficar em dúvida se isso é um Y ou é um eta, porque só o eta recebe o acento circunflexo. Então, simplesmente, se a gente marcar assim, tá bom. Mas é legal usar essa convenção de... seguinte convenção. O eta a gente vai transliterar como um E com macron, e o Y a gente vai transliterar. Isso não é um Y, né, gente? Agora sim. O eta a gente translitera como um E com macron, né? Um E com esse risquinho em cima, dizendo pra gente que é uma vogal longa. E o Y a gente translitera como um E normal. Então, eta E, Y, E. Então, esse fica marcado como E e esse como E. E. Ok? Mas como eu disse para vocês, o Y nunca recebe o acento circunflexo, só o eta recebe o acento circunflexo. Então, se a gente fizer simplesmente como está aqui, beta, quem estiver lendo e souber um pouquinho de grego não vai ter dúvida de que é um eta e não um Y. Mas, de repente, o seu leitor não tem nem esse conhecimento básico de grego. E você pode querer fazer o melhor possível ali para que ele saiba do que você está falando. Nesse caso, você pode transliterar desse jeito. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que ir atrás dessas letras que não são muito simples de fazer no teclado. Você precisa colocar um monte de código. Eu, francamente, não sei fazer. Vê que, na verdade, o que a gente tem... vocês já viram conforme eu fui deletando, né? Que o que a gente tem aqui é um acento colocado por cima do E com macron. O E com macron é uma figura só que existe, e esse acento por cima é um acento adicional que você coloca. E qual é o problema disso? O problema é que nem todos os editores de texto lidam bem com isso. O Notepad, por acaso, lida bem, mas se eu mostrar para vocês aqui no PowerPoint como fica quando eu coloco isso, fica bem ruim, olhem só. Tá vendo? O PowerPoint não lida bem com isso. E, se não me engano, o Word também não lida bem com isso. Então, por isso eu sugiro transliterar dessa forma. Se você está escrevendo na lousa e tem a possibilidade de fazer o melhor possível, bom, podem fazer, fica assim, né? Mas o outro já está bem adequado, está ótimo, muita gente faz desse jeito. Gama. Gama muito simples, né? Gama. O gama vira um G, o alfa é um A, com acento, e o Mi vira um M. Não tem muita dúvida, né? Delta. Também muito tranquilo. Acho que é bem auto-evidente o que está acontecendo, né? Epsilon. Bom, a gente já comentou que o eta a gente vai fazer um E com macron, e o Y a gente vai fazer um E sem macron. O acento a gente marca. O espírito a gente não precisa marcar nesse caso porque é um espírito brando, não tem aspiração. E o psi a gente vai marcar como um PS, o iota como um I, lambda como um L, ômicron como um O e o Ni como um N, epsilon. Tá? Também bem fácil. Delta. De novo, a mesma questão que apareceu antes. Se você quiser fazer mais correto ainda, você pode fazer assim. Tá? Mas não é necessário. Na sequência, eta. Eta igual, né? Assim, ou se você não tiver como fazer, assim tá ótimo. Próximo. Theta. O theta vira um TH, porque ele é um T aspirado, né? A gente pode colocar desse jeito ou desse jeito, conforme o gosto do cliente, e conforme a disponibilidade que você tiver para fazer esses códigos mais complexos. Né? Depois, iota. Tem ali um espírito, mas é um espírito brando, então a gente não precisa se preocupar com ele. O ômega, a gente pode, com o circunflexo, a gente pode marcar assim. De novo, vai acontecer algo semelhante, né?
Se você quiser ser mais preciso ainda, você pode marcar esse iota, esse ômega dessa forma. Fica mais correto. Porque a gente tem a mesma relação, né? O ômega e o ômicron a gente vai transliterar assim como aconteceu com o eta e o epsilon. A gente vai transliterar eles dessa forma. O ômega como com O com o macron e o ômicron o O sem macron. Tá? Mas acontece o mesmo fenômeno que acontecia antes. O ômicron nunca recebe acento circunflexo, só o ômega recebe acento circunflexo. Então, se a gente escreve iota desse jeito, vai acontecer a mesma coisa. Quem sabe grego sabe que isso aqui só pode ser um ômega. Quem não sabe grego talvez fique em dúvida. Será que isso é um ômega? Será que isso é um ômicron? E se você tem a disponibilidade, faça do jeito mais correto possível, que é assim. Capa. Também muito tranquilo, né? Acho que é auto-evidente. O π vira um P. O kappa vira um K. Tem gente que faz assim, capa. Eu não gosto, sinceramente. Acho que fica melhor com o K. Lambda. Também muito simples, né? Lambda vira um L, o alfa vira um A, mi vira um M, beta vira um B, delta vira um D, alfa vira um A. A gente põe um acentozinho ali. Mi. O mi a gente pode fazer assim, ou também tem um outro jeito da gente fazer, que é com o Y circunflexo, que é um problema também para a gente conseguir colocá-lo. Eu precisei ir lá numa outra página do Google pesquisar isso. Isso aqui existe no alfabeto, no idioma Welsh, eu nem sei como é que chama isso em português, lá da Grã-Bretanha. Você pode fazer desse jeito, mas aqui não tem uma questão de mais ou menos correto. As duas são aceitas. Você transliterar o Y como um U ou como um Y. Aqui tem um probleminha. Se você transliterar o Y como Y, quando ele estiver sozinho ele vai ser Y. Mas, numa palavra como Basileus, o rei, nesse caso, mesmo que você, quando estiver transliterando o Y por Y, como está num ditongo, você vai ter que transliterar dessa forma aqui. O acento, tá? Aí sim. Então você pode transliterar como Y ou como U. Se você escolher transliterar como Y, atente para que quando você tiver um ditongo, não usar Y e sim usar U. Basicamente é isso. Se você quiser simplificar, translitera sempre por U e você vai estar tranquilo. Tá? Então, Mi, desse jeito. Ni, igual, né? O Ni vira um N, o Y um U, o acento circunflexo. Xi. O Xi a gente pode fazer como um KS. Há quem faça como um CS. Eu gosto mais assim. Xi. Tá? Omicron. A gente já discutiu, né? Quando a gente falou do ômega e do ômicron. Mesma coisa se aplica aí. Pi, pei, também bem tranquilo. Rho, aí a gente tem uma novidade, né? Olha lá, o Rho tem um acento, um espírito rude. Então a gente tem que colocar o equivalente do Rho para o alfabeto latino seria o R. Como ele tem uma aspiração, a gente coloca o H. O ômega com um circunflexo a gente pode fazer assim, ou, de novo, se você quiser ser mais preciso ainda, você pode fazer assim. Tá? Rho. Próximo. Sigma, também, sem nenhum mistério.
Bom, tal, a gente está num ditongo, né? Então só dá para fazer ele como U mesmo. E se você estiver transliterando o Y com Y, nesse caso específico você vai ter que transliterar como U, porque a gente está num ditongo. Próximo, o Y. Né? A gente já falou dele. Ele tem um espírito ali quebrando, no caso a gente não vai marcá-lo. A gente vai marcar assim, ou se você quiser assim, Epsilon. Sugiro que marquem assim no computador, porque vocês vão ter menos trabalho. Se vocês tentarem colocar esse símbolo aqui no Word ou no PowerPoint, olha o que acontece. Ele fica todo desconfigurado, olha, o Y normal, como é que é. Para vocês compararem, tá vendo? É bem esquisito. Não fica bonito o seu texto. Então, no computador eu sugiro usar o U mesmo para transliterar. Você vai ter menos problemas. Depois o Key. Há quem faça assim também. Eu não gosto, eu prefiro assim. Tá. Psi, também bem tranquilo. Ômega, a gente já falou dele. De novo, você pode fazer tanto assim, quanto ir lá e buscar o símbolozinho, deixá-lo assim, tá? Se você quiser fazer o mais correto possível. Terminamos o alfabeto. Agora nós vamos para algumas frases em grego para transliterá-las. Essa frase aqui é bem divertida, é um ditado popular, na verdade. Ele aparece no Crátilo do Platão. Kalepata kalá significa são difíceis as coisas belas. E o meu professor Torrano sempre repetia isso e dizia que o professor dele, o Cavalcanti, falava isso para eles também, quando ele era aluno, quando eles reclamavam que o grego era muito difícil. O professor dele dizia para ele e ele dizia para a gente: Kalepata kalá, são difíceis as coisas belas. Né? Como que a gente vai transliterar então isso? A gente tem um ki. O ki é um k aspirado, né? Então, k, assim. Alfa a gente translitera como um A, lambda como um L, epsilon como um E, pi como P, alfa como um A, coloco o acento, tal como T, alfa como um A. E terminamos. Kalepata kalá. São difíceis as coisas belas. Próxima frase. Panton metron anthropos. Essa é uma frase atribuída ao Protágoras. Ela aparece no Teteto do Platão. E significa o ser humano, anthropos, é a medida, metron, de todas as coisas, panton. O ser humano é a medida de tudo. O ser humano é a medida de todas as coisas. Panton metron anthropos. Então, vamos transliterar isso. Agora a gente precisa de um ocomacron. Panton metron anthropos. O ser humano é a medida de todas as coisas. Panton metron anthropos. Próxima frase. Essa daqui é extraído da oitava Pítica do Píndaro, poeta conhecido como príncipe dos poetas, o maior dos poetas líricos gregos. Curiosamente, ele não é muito lembrado hoje em dia, né? As pessoas nem sabem que Píndaro existe, falam, nossa, mas isso parece nome de palhaço. Foi o que eu ouvi muito, porque eu estudei Píndaro no doutorado. E esse pedacinho do verso do Píndaro, skias onar anthropos, significa o ser humano, anthropos, é o sonho, onar, de uma sombra, skias. O ser humano é o sonho de uma sombra, skias onar anthropos. Como que a gente translitera isso? Nossa.
anthropos. Skias honor anthropos. Grande píndaro. Próximo é o fragmento 60 do Heráclito. Rhodos ano kato mia kai hute. A estrada para cima e para baixo é uma e a mesma. Quer dizer, o mesmo caminho que te leva para cima, eventualmente também vai te levar para baixo. Bem bonito, não? Rhodos, vejam lá, agora a gente tem um espírito rude. A gente tem que marcar ele com um H, essa aspiração. Rhodos ano kato mia kai. Agora a gente também tem uma aspiração. E por fim a gente tem um eta com acento agudo, esse aqui. Mia kai hute. Rhodos ano kato mia kai hute. E a nossa última frase de hoje é a inscrição que se encontrava no oráculo délfico. Gnoti salton. Conhece-te a ti mesmo. Bem famosa essa inscrição, né? Vocês provavelmente já ouviram por aí. Gnoti salton. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês aprender a transliterar o grego. E até semana que vem. Tchau, tchau.